Direto da casa de Sandringham, da Inglaterra, você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme, o melhor podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Também muito confundido com um serviço de distribuição ilegal de filmes. Eu sou o seu destacado apresentador, Rafael Coelho. Comigo estão Alexandre Rossi. Que garbo e elegância nessa apresentação do Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais real do mundo. Ou da Grã-Bretanha. E a nossa convidada especialíssima, Bibiana Link. Meus reais cumprimentos a todos os ouvintes do podcast. E aí, gente, como é que vocês estão? E aí? Beleza, cara. A gente anda se sujando um pouquinho, né? Porque a gente tá pintando a casa nos últimos dias. Como é que tá sendo essa aventura? Cara, muito surpreendente. Desafiador. Desafiador, é uma palavra melhor. Tomei um banho de tinta hoje, né? Fui pintar o teto do nosso banheiro e eu tava justamente embaixo do rolo que eu estava passando de tinta. Eu acho que eu não fiz a coisa certa. Não. O rolo... eu peguei tinta demais no rolo, saí pingando e, tipo, tomei tinta no meu cabelo, na minha cara, no meu nariz. Tipo, quase caiu tinta no meu olho e fiquei Sim, banhado. Tu não é branco o suficiente, tu queria ficar mais branco. Geralmente a gente quer o jornal embaixo do rolo, não a gente. É o mais indicado. E, fiquei com medo que não fosse sair, mas no banho saiu, felizmente. Senão eu estaria aqui encharcado. O que seria bem... Eu acho que ia ficar legal, o pessoal ia gostar. Talvez fosse um pouco assustador, né? Mas faz parte. Mas e aí, gente, o que vocês têm assistido de interessante nesses últimos dias? Então, a nossa penúltima série foi o Panetone, né? Pra quem não conhece, o Pan and Tommy, né? Que tá no Star Plus, que é a minissérie, acredito, né? A minissérie enfim, do início do relacionamento e principalmente, né, da sex tape que vazou da Pamela Anderson com o Tommy Lee, né? Então mostra ali o início justamente desse relacionamento, como é que aconteceu e tal. E logo depois disso, né, como é que aconteceu esse vazamento, né, da sex tape. Mas o interessante não é bem isso, né, mas sim voltar ali para os anos 90, para a treva, e conhecer assim, um pouquinho, né, desse meio que principalmente naquela época era, não que hoje seja próximo, mas enfim, né, acho que a internet, as redes sociais muitas vezes faz com que a gente se sinta mais próximo, né, dessas pessoas mega famosas, né? Tipo, a gente consegue entrar na casa dessas pessoas, né, quando elas, enfim, mostram isso pra gente. E é interessante, assim, ver por um outro ângulo, principalmente a vida, né, da Pamela Anderson, que, aliás, uma coisa que eu achei bem interessante é que, enfim, ela sempre foi vendida, né, como um símbolo sexual. Sim. Né? E nada além disso. Era uma mulher bonita e gostosa e acabou por aí. E tá tudo bem, fazia muito sucesso ali com SOS Malibu, né, ou Baywatch, mas nada além disso, né? E posou inúmeras vezes para Playboy, enfim. Mas conseguir olhar através disso, entendeu? Através dessa imagem que criaram dela, né? Porque, enfim, sempre foi vista como só isso, como se fosse uma mulher extremamente vazia, que não tivesse nada a oferecer. E, né? Enfim, não é só isso. E ele também, que, enfim, para mim, ele nunca me chamou, assim, muita atenção. Não que ela me chamasse atenção, mas, enfim, ela tinha ali uma aura, né? Tinha um... Sim. Tipo, foi criado um mito, né? Em volta ali da Pamela Anderson. E ele, na verdade, eu conheci ele através dela, na época, né? Quando deu esse vazamento. Porque eu nem curtia a banda que ele fazia parte também. Eu ouvia muito Motley Crue na época.
Eu não conheço muito. Ah, hard rock de primeira. Quase nada. Ele tocava bateria de cabeça pra baixo, bateria gira, voa em cima da plateia. É um espetáculo. Nossa, ele é assim, pelo que deu pra perceber, ele é uma pessoa assim bem excêntrica, sabe? Muito intensa, sabe? Então, mas é bom ao mesmo tempo porque ele é um cara muitas vezes escroto, sabe? E até um pouco agressivo, assim, meio violento, mas não com ela, sabe? E é bom, é legal ver essa dualidade, sabe? Ele não é assim um personagem só que tu detesta, sabe? Ele tem ali uns traços de humanidade que eu acho interessante também. Mas, enfim, acho que vale a pena assistir, né? E enfim, todo ali o desenrolar de como aconteceu esse vazamento, né? Os primórdios ali da internet, como souberam utilizar bem, né, esse meio para divulgação. Não é que tenha vazado na internet, mas enfim, acho que precisa assistir para ver. Mas a internet ajudou bastante. Na verdade, o que vazou foi a fita mesmo, né? Sim, foi a fita mesmo. É que depois passaram para alguém digitalizou, daí foi o primeiro fenômeno desses, acho, na internet. Foi o primeiro grande. Eu não sabia disso também. Eu fiquei sabendo pela minissérie, que vazou primeiro a fita e depois os caras passaram pra internet. E até hoje a gente chama de sextapes. Porque na tradução literal é fita, né? Exato. No último episódio eu introduzi esse assunto porque eu tinha assistido acho que só 2 episódios do Pam and Tommy. E cara, depois disso, finalizando a minissérie, com o passar do tempo fica muito evidente o protagonismo da Lily James, da Pamela Anderson. Ela rouba muito a cena ali. Apesar de ser Pam and Tommy, a história foca muito nas consequências daquela história para Pamela Anderson, né? Para ela. Para ela, né? E a Lily James tem uma atuação assim que eu acho muito, muito consistente, muito boa, assim, muito. A transformação dela. Eu esqueci de falar, tu falou isso, eu lembrei. A transformação dela é incrível, sabe? A gente foi procurar quem era a atriz e nossa, não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Mas é incrível a transformação. E ele também, ele tá muito parecido com o Tommy Lee. Ele tá bem também, o Sebastian Stan. E, bom, a gente também viu, a gente começou a ver uma série que tá na Apple TV Plus. Aliás, Apple TV Plus, eu sempre elogio aqui o catálogo da Apple, porque, assim, é um catálogo enxuto, pequeno, porém muita qualidade, assim. Eles apostam mais, eu acho, na qualidade do que na quantidade, com certeza. E é uma série chamada Blackbird, que é protagonizada pelo Taron Egerton, que é o ator que ficou bem conhecido quando ele fez o Elton John no Rocketman. E ela também é com o Ray Liotta, que aliás faz o pai do Taron Egerton, acho que um dos últimos trabalhos. Que faleceu há pouco tempo agora. Faleceu, né? Sim, faz acho que 1 ou 2 meses, assim, faz muito pouco tempo. Março ou maio, alguma coisa assim. Foi nesse ano e não faz muitos meses. Então eu acho que foi um dos últimos trabalhos dele, se não foi o último. Acredito que sim. E é uma série. Poderia a gente se dizer que é policial? Ou é uma série. É um drama policial, eu acho. É um drama policial de um traficante, né? O Taron Egerton. Baseado numa história real. Baseado numa história real. O Taron Egerton é um traficante e ele é pego pela polícia, basicamente falando. E o plot da série é que ele é condenado a 10 anos de prisão, né? 10 anos de prisão. É um traficante de luxo. E oferecem para ele a possibilidade de excluir a pena dele ou revogar a pena dele, caso ele se infiltre numa prisão de segurança máxima e descubra onde um assassino, um serial killer, deixou os corpos dos assassinatos dele. Acho que eram só mulheres que ele assassinava, né? Sim. Jovens. Sim. E ele tem que descobrir isso e, obviamente, ele não pode dar pista de que ele é um infiltrado. Né? Então, basicamente, a história é essa. E a gente tá gostando, tá? Acho que tá bem interessante. As atuações boas.
algo que dificulta essa descoberta é que o suposto ou o serial killer, né? A gente não sabe ainda se realmente é ele. Tem isso. Ele tem problemas mentais, né? E aí fica bem mais difícil, assim, acessar essa pessoa, sabe? É uma coisa... Diga. Não, eu só queria ressaltar que as atuações estão muito boas. Não, eu ia dizer sobre o que tu estava falando mesmo do personagem, que é complicado de, muitas vezes, decodificar o que ele está falando, porque é introduzido desde o começo que, pelo menos as pessoas que convivem com ele, acham que ele tem muito a mania de querer confessar crimes que ele não cometeu. Confessar coisas... E inventar coisas para se gabar disso. Que viagem. Então tu não sabe... então não sabe muito bem quando ele tá falando a verdade e quando ele tá inventando, e fica essa dubiedade na história. Legal. E tá em desenvolvimento ainda, acho que tá no 4º ou 5º episódio. Vai pro 5º episódio agora. Acho que vai pro 5º, essa é uma crítica, né? Que eu não gosto de quando os serviços de streaming largam semanalmente os episódios. Mas, fazer o quê? No caso da Apple, eu compreendo, justamente pelo que eu falei antes, eles têm um catálogo muito curto, então eu acho que quando eles investem numa série mais, assim, fortemente, faz sentido eles segurarem por um tempo maior, tentarem segurar por um tempo maior, né? Então, mas eu queria ver tudo de uma vez só. Eu prefiro também. E a desculpa que dão sempre é que a conversa morre muito cedo, mas não é como se tivesse gente falando sobre o Stranger Things até hoje. Isso não acontece, não tá acontecendo, eu acho. Não tá assim. Então, falando nisso, eu ia falar que a gente voltou a ver Stranger Things. Oi? Mas acabou a temporada. Mas a gente começou a ver a primeira temporada de novo. Sim, e assim, ó, é muito interessante porque, claro, eu lembro, né, do todo, eu não lembro de detalhes, claro. Né? Senão teria que ter um HD de não sei quantos terabytes. Mas, enfim, é bem interessante porque quando tu começa a rever, e faz pouco tempo que a gente viu a 4ª temporada, sim. Muitas coisas se conectam, muitas coisas fazem sentido. Aquilo que eu falei, que é algo que me deixava um pouco intrigada, sabe? Como é que não falam da sexualidade do Will, sabe? E, na verdade, na primeira temporada, até quando ele já tem umas foi pistas, pego ali, né? Oi? Já tem umas pistas, né? Desde a primeira. Sim, a Joyce fala, né? Quando ela vai ali na delegacia... porque falam do meu filho, dizem que ele é uma bicha, que não sei o quê. Bem assim na tradução. E imagina, né, nos anos 80 era muito comum falar esse tipo de coisa. E ele é muito sensível, ele não sei o quê. E acho que umas 2 ou 3 vezes eles falam isso e eu simplesmente esqueci totalmente, sabe? Então eu falei, foi esquecimento meu, porque realmente eles fazem referência a isso, sabe? Eu também não lembrava. Mas... e outras coisas, enfim, né? Não relacionadas ao Will, enfim, de modo geral. Sim. Algumas falas, sabe? Tu começa a conectar com coisas futuras. É bem interessante, por isso que a gente tá revendo. Sim. E algumas coisas... Pois tem algumas coisas que funcionam melhor. Eu tava até discutindo isso hoje com a Bi, de que eu falei pra ela, cara, eu não sei se eu não acho a 4ª temporada melhor que a primeira. Mas é aquela coisa, eu acho que elas acabam sendo equivalentes porque elas têm forças diferentes. Assim. A primeira tem muito a questão do ineditismo, sabe? Tu tá descobrindo tudo, né? E algumas coisas funcionam um pouquinho melhor. A relação entre o Mike e a Eleven funciona bem melhor na primeira temporada. Sim, na última tá péssima, desculpa. O Finn Wolfhard já era uma pessoa suportável na primeira temporada. E isso mudou. Sim, eles têm química, sabe? Eles funcionam ali. Depois parece que são 2 estranhos que, sabe? Sim. Mandaram ficar junto. E tem coisas que eu lembrava bem. Por exemplo, o Dustin continua igual e continua ótimo. Sim. O Lucas, no início, assim, até virar a chavinha, ele é muito insuportável. Muito. Aí depois, acho que na metade da temporada, ele, né, ali a personagem, né, dá um clique, eu estou sendo babaca. Sim. Sabe? Isso é legal.
O Steve... Aliás, uma coisa que eu não comentei e eu achei esquisito. O Steve, ele tem uma transformação muito rápida na primeira Muito temporada. rápida. Tipo, dá um estalo nele, ele passa de babacão, assim... aquele babacão estereotipado, sei lá, o líder da turma, o popular, o garoto popular. Exato. Daí, daqui a pouco ele vê... eu acho que eu sou um babaca. Daí vai lá e pede desculpa. Eu acho que dá até uma aliviada, porque ele anda com 2 babacas, né? Que é aquele casal. Sim. E aí eu já não sei se ele é babaca por natureza ou ele é um babaca influenciável, sabe? Por ser influenciado pelos dois. Eu não sei, cara, porque ele se apresenta como o popular ali, né? Mas, bom... Pode ser. Agora a gente tá tendo um momento... Essa discussão serve como complemento para quem não ouviu ainda. Vai na feed lá, procura. A gente fez um episódio especiais da parte 1 e da parte 2 da última temporada do Stranger Things, que a gente fala em detalhes dos personagens, e que a gente fez um remember assim rapidinho. Então, se tu curtiu essa conversa e quer ouvir mais, tem mais sobre Stranger Things. Aliás, eu só queria registrar aqui que eu acho que a Max... Não vou falar nada. Deixa pra... Escutem o episódio de Stranger Things, porque eu ia dar um spoiler muito grande. Sem spoiler aqui. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Eu tenho uma opinião formada sobre a Max. Eu não vou falar. Sobre a primeira temporada a gente pode falar abertamente, que acho que já saiu faz muito tempo, mas da quarta ainda é muito recente. Eu baixo o moratório. Então assistam. Enfim, é isso que vocês assistiram? Tem mais alguma coisa? Só um momento eu quero ver a série, Alexandre. Só um momento eu quero ver a série. Na verdade foram 2, né? Na verdade, assim, como a gente vê as coisas todas junto, sim. Então a gente meio que dividiu, a gente combinou a nossa pauta antes de começar o podcast. Não, óbvio. Então, mais ou menos foi isso. Na verdade, são 3 séries, né? Porque a gente começou vendo Pam and Tommy, depois a gente tá vendo Blackbird e a gente tá revendo Stranger Things. A gente acabou de ver a primeira temporada de Stranger Things. Massa. E aí a gente vai seguir. Eu quero rever também, mas acho que eu vou deixar mais próximo da quinta pra... faz sentido. Pra fazer o aquece. Mas pra trazer um pouco... Enfim, o nosso podcast se chama Eu Quero Ver o Filme, a gente fala sobre qualquer coisa, menos filmes às vezes. Mas eu vou falar de filmes hoje. Filmes, né? Cinema. Opa. A sétima arte. Vou trazer pra gente. Por exemplo, eu fui ver 2 filmes no cinema essa semana. Um com um cara estranho ao podcast, que inclusive deveria estar aqui conosco e não tá. Saiu numa missão especial. A gente esqueceu de falar antes. Leonardo Wittmann tá em uma missão secreta. Não, ele tá difundindo a marca Eu Quero Ver o Filme em outros continentes. Que é importante, a gente precisa. Daí a gente foi... eu e ele fomos no cinema ver o Telefone Preto, o novo filme do Scott Derrickson, diretor do Sinister, que a gente também fez um episódio. Vai ouvir lá, que é um episódio divertido, e acho que as pessoas... Enfim, vão gostar. Mas o Telefone Preto, que é um filme sobre um guri que é raptado por um cara chamado The Grabber, e ele acorda num quarto que só tem um colchão no chão e um telefone na parede que tá desconectado. O telefone é preto, e eventualmente o telefone toca e coisas acontecem. Mas, cara, eu achei assim... Achei super, por falta de uma melhor palavra, refrescante. Um filme que não se conecta com nada, que acontece, tem começo, meio e fim. Não tem nenhum gancho pra mais nada, digamos assim, sem fazer spoiler. É só uma história completa dentro de si. Não é uma ameaça ao mundo. Tipo, é um filme bem pequeno, bem feitinho, bem escrito. Muito bem atuado. Sim. Tem um elenco mirim, é sensacional. Tipo, o personagem principal tem uma irmã, a irmã rouba o filme praticamente. O personagem principal também é muito bom ator. O vilão, isso não é spoiler, que tá no trailer, é o cartaz do filme, que é o... Qual é o nome do ator agora? O Ethan Hawke também tá muito bem. Ele faz um personagem com alguns... Mas ele não aparece, né? Tipo, o rosto dele não aparece, ele tá sempre de máscara. É spoiler eu falar isso? Será? Não, ele aparece. Não, ele tá no trailer, ele aparece. É que nas divulgações ele tá... Sim, a maioria de tempo de máscara, mas no trailer aparece ele sem máscara também, então não é spoiler. Segundo o Leonardo, o melhor filme que ele viu até hoje é neste ano. No cinema. É verdade, eu gostei também. Não sei se é o melhor, mas eu gostei muito, assim. Achei um filme
surpreendente, interessante. A história é bem contada, as cenas são legais. Diga. Eu ouvi 2 boas críticas, uma, né, mais forte do que a outra. Não dizendo que o filme era excelente, mas era um bom filme. Eu tô mais nesse... E falaram muito bem também das atuações infantis. Juvenis, enfim, né? E assim, é um filme que a certa altura também tem uns momentos meio chamalanescos, no bom sentido. Tipo, tem aquele clima meio de fábula, assim, que eu acho legal. Enfim, fica a recomendação. Achei eu quase disse um baita filme, mas eu não chego a dizer um baita. É um muito bom filme, digamos assim. Mas recomendo fortemente. Vai ver no cinema. Um amigo meu detestou e eu tô tentando entender até agora por quê. Eu não consegui falar com ele direito ainda. E daí, por falar em filmes que não se conectam com nada, agora a gente vai pro momento Marvel, que se conecta a tudo e aquela coisa. Eu fui ver o novo filme do Thor, Amor e Trovão. E aí? Oh, não. Taika Waititi. Oi? Taika Waititi, Guns N' Roses e trilhas. Cara, eles baixaram o DLC do Guns N' Roses pra esse filme. Como assim baixaram o DLC? Chuta quantas músicas do Guns N' Roses tem na trilha sonora. Não faço ideia. O normal seria uma, né? Tem no trailer, pelo menos. Sim. Às vezes tem 2, ok. Esse tem 4. Nossa. É muito Guns N' Roses. Eu sou fã de Guns N' Roses. Pra que dar palco? Pra que dar palco pro Axl Rose? Me diz. Eu sou fã de Guns N' Roses e tava cansado a certa altura. Então, pra te ter uma ideia. Eu achei o filme, assim, é o problema... Tipo, o último filme do Thor que o Taika Waititi fez, que é o Ragnarok, que foi o primeiro com esse tom mais de comédia pro Thor, que estourou e virou um grande sucesso, blá, blá, blá. Esse segundo sofre, assim, de todos os excessos decorrentes do primeiro, assim. Tudo que acontece no primeiro meio que tem uma reprise nesse, de alguma maneira. O primeiro tinha uma cena muito legal com uma trupe de teatro, que era o Matt Damon, o Sam Neill fazendo... reencenando cenas dos outros filmes do Thor. Nesse filme tem uma cena de teatro, mas ela é maior do que no Ragnarok. Esse filme tenta fazer piada o tempo inteiro. Pra mim, nenhuma funcionou. Eu saí, assim, sem dar... Pra não mentir, acho que eu dei risada umas 2 vezes. Assim, achei um filme muito monótono, muito repetitivo em termos de ideias. E sei lá, nada muito interessante, assim. O Christian Bale... Como é que tá... Como é que tá a Natalie Portman no filme? Ela tá mal utilizada. Botaram ela... Tipo, parece que o Taika Waititi não assistiu como ela era nos outros filmes. E, tipo, a personagem muda completamente. Ela... tem até um conflito que justifica que ela mude um pouco. Mas não sabe? Não funciona. Ela como... Sim. Tá no trailer, super heroína, como a Thor, até é legal. Só que não acrescenta, não dão muita coisa pra ela fazer. Ela só tá nas cenas, tá ligado? A gente viu que ela fez uma preparação muito especial pra esse filme corporal, né? Sim. Porque ela é muito magrinha, né? Tipo, o biotipo dela sempre foi, assim. E ela teve que ganhar muita massa muscular, muito músculo pra fazer essa personagem. Visualmente ela tá impecável. Tava curioso pra ver como é que ela tava. Eu gosto muito da Natalie Portman, assim. Eu acho Sim. Uma das grandes atrizes, assim, da contemporaneidade. Mas esse eu não assisti ainda. E eu sempre falo. Eu sempre falo isso, cara. Eu tô... É bem isso que tu falou antes de começar a introduzir o assunto, Rafael. A questão do filme que tem a obrigação de se conectar com tudo sempre. Isso meio que tá torrando minha paciência com a Marvel, sabe? Eu começo a ficar com preguiça de ver os filmes antes deles saírem, assim. Sim. Mas, claro, tem suas exceções, assim, mas no geral, eu acho que eu tô muito saturado desse estilo, desse formato. Claro, e o problema da Marvel é que se tu perder o fio da meada, eventualmente, mesmo se sair um filme interessante lá no meio, que motivação tu tem pra ver já também é complicado. Tipo, daí tu começa a ter que olhar listas de tem que ver esse filme, e aquele outro, aquela série, não sei o quê. É demais. Mas aí, só falando, o Christian Bale como vilão também tá mal utilizado. Ele tem uma cena que ele declama todo um discurso, assim, de acho que uns 2, 3 minutos, e cada frase ele atua de um jeito diferente, assim, parece que, sei lá.
tá super atuando, assim, de uma maneira que não encaixa. Sei lá, eu não gostei do filme. Achei realmente uma decepção. Eu tinha gostado bastante do Ragnarok. Saí desse, assim, meio... não sei se eu me importo com o futuro do Thor. Mas foi mais ou menos as reações que eu vi foram essas, assim, no geral. O pessoal não curtiu tanto. E, Alexandre, saca só. Tem um homem de pedra chamado Dwayne nesse filme. Dwayne? Dwayne The Rock. Nossa senhora. Dwayne Johnson. Enfim. E pra a última coisa que eu assisti, vamos voltar então, fazer um remember do começo do podcast, em que a gente só falava de séries, porque eu assisti Resident Evil, a série. Tu teve coragem de fazer óbvio! Isso, tu põe o nome de Resident Evil numa coisa e eu vou assistir. E devo dizer assim, foi uma grande porcaria. Sim, essa eu vi. Tá tipo uma unanimidade, o pessoal tá com vergonha alheia. Só que assim, eles tentaram fazer... A série se passa em 2 tempos distintos. Ela teoricamente se passa no presente, em que mostra a protagonista adulta já, lidando com o pós-apocalipse. Spoiler, o apocalipse acontece em algum momento da série. E também é contado em flashbacks da protagonista junto com a irmã dela, quando elas são crianças e tal. E o tempo atual é pra ser um negócio meio Walking Dead, com zumbis, monstros gigantes, enfim, Resident Evil acontecendo o tempo inteiro, só que é muito ruim. E daí a parte de flashbacks, que é um teen movie meio nada a ver, é a parte que eu achei mais interessante, assim. Apesar de também ser fraquinha. E é uma pena, porque tem 2 grandes atuações. O Lance Reddick faz o Albert Wesker. E ele tá, assim, fantástico no papel. O cara é um baita ator. Ele é o mais conhecido como recepcionista do hotel no John Wick. E tem uma atriz também que eu não lembro o nome agora. Só um segundinho. Eu vou trapacear aqui. E olhar o elenco no Google. A Paola Nunes, a atriz. Também que faz a CEO da Umbrella. Também tá muito bem, mas é tipo... Boas atuações em serviço a nada. A história é fraquíssima. Tu consegue ver tudo que é twist para que lado vai. Exceto tem um bom twist na série. Que eu não esperava e fiquei... Uau! Ok, eles foram um pouco mais corajosos do que eu esperava em alguns momentos. Mas no geral, assim... não vale a pena. Acho que ainda não acharam um jeito de pegar a identidade do Resident Evil e trazer pro cinema. E não sei se vão. Porque a série de videogames é muito... A identidade dela original é muito referente a filmes B. Tipo, então quando tu tá fazendo um filme adaptando Resident Evil, tu tá adaptando uma coisa que era uma espécie de homenagem a filmes B filtrado por videogame e, cara, eu não vejo como funcionar isso. Apesar de que eu vou assistir todos os filmes e séries sempre, porque eu tenho um carinho pelos personagens, pelo universo, enfim. Mas, é triste. A vida de fã de Resident Evil no cinema tá tensa. Apesar de que os filmes antigos com a Mila Jovovich eu sou defensor e gosto. São horríveis, horrorosos, não vou defender eles nunca, mas são divertidos. Os jogos eu gostava muito, cara. Eu não ouvi muitos filmes, assim, muitas adaptações e, tipo, eu sei que o pessoal fala que nenhuma deu muito certo, assim. Mas os jogos eram sensacionais, assim. Eu gostava muito. Principalmente acho que na época do PlayStation 1. Resident Evil 1, 2 e 3. PlayStation 1. O que tinha o Nemesis. São os melhores, até hoje. Uhum. Depois tem o 4, que é legal. E, enfim, esse não é um podcast sobre jogos. Ainda. E a não ser que alguém tenha algo mais a declarar, nós podemos fazer a nossa pausa esperta pros reclames para depois falar e voltar para falar do filme Spencer, que é o filme da semana. É isso aí. Acho que é isso. É isso? Energia baixa hoje. Já voltamos com energia mais alta, eu espero. Sobe música. Já que o Leonardo não tá aqui. E estamos de volta com esse episódio incrível de Eu Quero Ver o Filme. E aqui nós estamos hoje aqui para falar
aqui, sobre o Neste filme... lugar. Neste lugar? Nesse local. Esse lugar é silencioso? É um lugar silencioso. É um lugar silencioso. A gente não pode falar alto. Não, a gente tá aqui pra falar sobre Spencer, de 2021. Filme de Pablo Larraín, que eu nunca vi nenhum filme dele, então não me perguntem nada mais sobre ele. Mas que eu acho... Por esse filme eu posso dizer que eu achei ele um diretor interessante. E antes que qualquer outra pessoa possa intervir, eu vou falar a sinopse do filme. Que Spencer segue a princesa Diana, que é Kristen Stewart, não a Mulher Maravilha, ao meio a um processo de divórcio tentando sobreviver à tortura emocional cometida pela família real. Enfim, ela descobre que um pedido exagerado de KFC com seus filhos é melhor que qualquer banquete com crème brûlée com a realeza britânica. Boa. Ótima definição Muito do filme. boa. As sinopses do Rafael sempre são melhores que as sinopses originais, né? Pois é. Ó, a Netflix pode me contratar, tá? Eu posso escrever uma sinopse dessa por hora. Sim, até porque a sinopse da Netflix muitas vezes não me faz querer ver as séries e as séries são boas. É verdade. Esse é o problema. É. Mas então, gente, o que a gente achou do filme Spencer? Qual é o feeling da sala? Eu vou cometer assim uma confissão aqui. Nas nossas reuniões de pauta, porque nós temos reuniões muito sérias para definir as pautas desse podcast. Seríssimo. Geralmente a gente assim faz uma votação, discute alguns filmes e alguns temas. E especialmente nessa semana, eu acabei dando a sugestão do Spencer. E ela foi prontamente acatada pelo nosso grupo de curadores. Eu fiz isso porque a gente assistiu recentemente, eu e a Bi, esse filme, e eu vou dizer, cara, tem muitas coisas no mundo que me interessam, e que me interessam muito. E entre as que menos me interessam, certamente está a família real britânica. Eu também, eu detesto essa coisa de isso. rei, rainha, princesa. Eu sabia que tu ia dizer isso. Entre E as é que menos- verdade. Muito obrigado, Alexandre. Pois é, e justamente por isso, esse foi um dos filmes mais Já viu The surpreendentes. Crown? Já viu The Crown? Não. Esse foi um dos filmes mais surpreendentes que eu vi recentemente, assim, ou em Verdade. até muito tempo, sabe? Porque ele, assim, eu comecei a ver um filme achando que eu ia ver uma biografia, né? Ou que eu ia ver sei lá, uma biopic tradicional, sabe? Que a gente tá acostumado. E, assim, lá pelo meio do filme eu me dei conta, cara, eu acho que eu tô vendo um filme de terror. É, exatamente. E isso foi genial, essa quebra de expectativa, sabe? Bom, entre muitas coisas que a gente vai falar, esse foi um dos motivos principais, e isso é feito de diversas maneiras, assim. A criação dessa sensação, dessa transição, dessa percepção repentina de que tu tá vendo uma coisa que é bem diferente do que tu tava esperando, ela é criada por usando muitos recursos que eu acho muito interessantes, assim, no cinema. E a minha impressão com esse filme foi essa, assim, foi de muita surpresa positiva. Que, tipo, filme de realeza, em geral, tu espera que vai ter uma certa Chatice. pompa, uma certa circunstância. É chato. E até tem. Até tem momentos, mas tipo, eu vejo que o diretor tem um olhar mais crítico sobre isso. Sim, e é interessante. Total. A crítica que eu tenho antes de entrar em qualquer coisa é que eu acho a fotografia muito filtro de Instagram nesse filme. Pode ser. Ele faz uma mistura de cor com tons mais quentes Eu acho que é tipo, preto muito alto. Eu acho que tem um propósito aí. Pode ser, mas eu acho que ficou com um look de Instagram, assim, e me irritou um pouco. São tons pastéis, né? Mas o black dele quase não é black, assim, é super... Desculpa usar termos técnicos, tipo, no tratamento de cor, geralmente a gente pode setar no nível de preto, que a gente chama. É tipo, quando algo é preto, se a cor dela... Não é preto, não é cor, mas enfim. Se vai ser preto mesmo ou se vai ser algo acima. Por exemplo, na minha webcam, o preto aqui é azul. E na do Alexandre é mais preto, por exemplo. Daí tu pode setar isso. Nesse filme tá super alto, assim, tem momentos que o preto é verde. E várias coisas esquisitas, assim, entre aspas, tecnicamente erradas. Mas, enfim, é estilo. Eu discuto, acho meio nonsense, assim, mas ok. Pode ser, mas no geral a direção
ali a escolha dos enquadramentos Não. dos movimentos de câmera. Visualmente ele é inacreditável. Tipo, visualmente. A composição de quadro desse filme é belíssima o tempo inteiro, eu acho. Sim, exato. O que eu ia falar, eu acho... Isso que eu falei, das escolhas de enquadramento e tal, movimento de câmera, isso se chama decupagem, que eu até já falei num dos outros últimos episódios. A decupagem desse filme, essas escolhas, né, definições, eu acho muito bem feita. E, na verdade, mais do que isso, eu acho que a direção do Pablo Larraín me surpreendeu muito, assim, até porque eu tinha visto pouca coisa, acho que só tinha visto No, dele, que é um filme com Gael García Bernal sobre, bom, contexto político no Chile e tal, outra história. Mas eu não conhecia muito. E o filme que eu tinha visto dele é um filme com uma proposta estética muito específica. O No é um filme em 4x3, com uma estética muito tipo VHS e tal. Mas esse aqui é uma decupagem muito bem trabalhada, assim, e um domínio do conceito muito grande. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a trilha sonora. Antes de ter essa transição na minha cabeça, de que esse estalo de que eu estava vendo um filme de terror, a trilha sonora já de cara me chamou a atenção. É uma coisa muito tensa, sabe? Eu acho que ela na maioria do tempo é instrumental, né? Eu acho que é toda instrumental. Sim. E pesada, assim, e quase sempre presente, assim, a maioria das cenas com trilha, a trilha variando, né? Muita dissonância, muita coisa. A trilha, só pra constar, a trilha é feita pelo Johnny Greenwood, que é guitarrista da banda Radiohead. Eu até não gosto muito do Radiohead, mas ele é um baita cara de trilhas sonoras, assim. Também fez o do remake do Suspiria, que é também um belíssimo trabalho, assim. Sim. E ele é muito bom. E eu acho que ele tem esse domínio do que ele quer falar muito presente, assim. E eu achei muito interessante a forma com que ele utiliza todos os elementos desse local. Eles estão num palácio, né, que eu acho que é no país de Gales. Né? Eu falei o nome da casa no começo do filme, do podcast, agora eu não lembro. A maioria do filme se passa nesse palácio. Né? Onde que é uma festa de... Sandringham House. Sandringham. É onde a tradição diz que eles têm que passar o Natal. Boa. E daí o filme são os 3 dias do Natal, que é o evento, que acho que é um dia antes, o dia do Natal e o Boxing Day, como eles chamam. Sim. Que acho que é daí, vamos por partes, né? Acho que a gente começa... Acho que a gente é introduzido pra Princesa Diana entrando no... Desculpa, fala, Viviana. Não. Primeiro eu queria falar que se não fosse por causa de mim, o Xande não teria visto esse filme. É verdade. É verdade? Porque ele começou a zapear. Enfim, a gente começou a olhar o catálogo de não sei qual streaming. E aí eu disse, acho que tá na Amazon. Tem Spencer? E ele, sim. Então vamos ver? Ele, sim. Sim, então vamos ver. E aí foi que a gente viu. Princesa Diana. Prime Video. E... a minha primeira impressão, assim, eu já sabia que não era uma biografia normal, né, que era restrito, assim, enfim, né, a celebração ali do Natal, da tradição da família real e tal, mas só isso também, né, Sim. Porque realmente o filme é surpreendente, né, é bem impactante, como o Xande falou. Falar sobre a nobreza, sobre a família real, eu acho, principalmente da Inglaterra, porque, enfim, é uma coisa que é muito viva lá, né? Literalmente, a realeza lá existe, né? Só que eu lembro que quando eu era criança, né, a Lady Di era muito famosa, não só por ser ali da família real, mas pelas coisas que ela fazia, e muitas vezes fora um pouco ali do padrão. Tem uma personalidade mais forte, mais... rebelde pro nível... rebelde. E ainda assim ela era, né? Guardadas as devidas proporções, obviamente. Com esses termos, mas enfim, ela tinha sangue nobre, né? Sim. Porque às vezes as pessoas pensam, ela se meteu na família. Não, ela também era ali, né, da família real, era um dos braços ali da família real. Então ela era tão nobre quanto, né, a família ali da senhora Elizabeth, mais conhecida como Velha Chata.
Mas, enfim, o filme, para mim, foi muito, muito surpreendente, porque, sei lá, eu acho que consegue concentrar, sabe, naquela, sei lá, são quantos minutos? São 2 horas de filme, por aí? 2 horas, acho que quase cravado. É. 120 minutos. Ele é muito sucinto e, ao mesmo tempo, muito, muito rico, sabe? Muito profundo. E ele não se enrola e, ao mesmo tempo, ele não corre, sabe? Eu não sei explicar, eu só sei que ele é preciso. Eu acho que seria a melhor definição, assim, para esse filme nesse aspecto. Ele concordo totalmente. Bem, sabe, cirúrgico mesmo. E é um filme que também se dá a liberdade de ter momentos mais contemplativos, de tu te sentir no lugar, tu conhece as coisas, mas não é chato. E o que o Xande falou da trilha, que ela é muito presente, tá em quase todas as cenas, também porque tem pouquíssimos diálogos, né? E se tu for ver isso, justamente é um reflexo daquilo que essa mulher estava passando, né? Sim. Dá para ver que ela tem muito mais proximidade com os empregados, né? Com aqueles que servem, do que com os pares, né? Digamos assim, dela. Ela tenta ter, né? Mas todo mundo se afasta dela. Isso eu acho uma coisa interessante. Não existe uma conexão, né? Esse filme, pra mim, é basicamente um ataque de ansiedade filmado. Por 2 horas. Sim. Daí, vamos só pra voltar lá pro começo. A gente é apresentado pela Lady Diana entrando num posto de gasolina, perguntando onde é que fica... não sei como chegar, não sei aonde. E daí, enfim, a gente vê a Kristen Stewart caracterizada no papel. Acho visualmente ela tá excelente. A atuação dela, eu vou dizer assim, eu sou fã da Kristen Stewart, ponto. Nova linha, travessão. Eu não sei se ela tá atuando bem nesse filme, no sentido de que eu não sei se ela está emulando realmente a Lady Di, mas a personagem que ela faz eu acho incrível, sabe? Mas eu não sei dizer o quão... Eu concordo totalmente contigo. Real, Diga, Bi. Não. Eu sei que tu vai falar. Eu só fazer um adendo a isso que o Rafael falou. Porque, assim, ó, eu tenho uma professora de inglês que ela é britânica. Tá? E aí, outro dia eu tava conversando... Segunda-feira eu tava conversando com ela. E a gente tava falando de filme e tal. E aí, lá pelas tantas, eu perguntei se ela tinha visto, porque eu vi. E aí, a gente começou a conversar sobre isso. E ela disse que sim. E ela achou incrível o filme. E ela não gosta da família real. Então, é um ponto positivo. Mas, enfim, ela gostava muito da figura da Diana. E aí, eu perguntei... É difícil para uma pessoa que não é nativa, né? Saber se... O sotaque, enfim, uma pessoa que realmente existiu tá fazendo direito, né? E ela disse, o sotaque tá incrível. O sotaque não, enfim, ela tá... Os trejeitos e coisas. Representando ali, né, o inglês britânico, ainda mais porque eles chamam de posh, né? Quando é o inglês ali da realeza, que é uma coisa mais alta, polida e tal. E diz que tá... perfeito e também, assim, muito próximo, né? Talvez, sim, até porque a gente, né, nem eu, nem qualquer britânico qualquer era próximo da família real. Então, mas assim, pelo que aparecia, né, pra mídia, ela tá muito próxima da realidade. Isso me surpreende, porque assim, eu vendo o filme, Diga, Alexandre, vai. Não, eu ia dizer, eu ia continuar falando sobre a atuação da Kristen Stewart. Eu vou te dizer, cara, que eu não tenho nada para falar sobre a atuação dela. Eu vi muitos comentários, assim, mistos, reações mistas sobre a atuação dela. Algumas pessoas gostaram muito, outras pessoas acharam exagerada. Ela foi indicada ao Oscar, né? E acabou não ganhando. Quem ganhou, acho que foi a Jessica Chastain. Mas... Sim. É porque, assim, para mim, desde o começo, e isso ficou mais consolidado para mim no final do filme, ela nunca tenta reproduzir a Diana. Para mim, a personagem dela, uma reprodução total da Diana. Para mim, ela faz uma personagem que é simbólica, que representa uma parte da Diana, um momento na vida da Diana muito específico. Sim, totalmente. E é uma personagem que incorpora esse momento. É quase talvez um alter ego, alguma coisa assim, sabe?
E para mim, isso funciona muito bem com a proposta do filme, que é toda simbólica, né? Tem várias cenas que utilizam de simbolismo ali, de sei lá, uma quebra de linguagem, não tão quebra, mas tipo um realismo aumentado, um realismo fantástico em alguns momentos. Eu assim. acho que na criação da personagem foi aquilo. É uma mulher que está sofrendo de uma ansiedade profunda, que vive num meio no qual ela não é aceita, sabe? E ela precisa demonstrar felicidade em público. É tipo isso, entendeu? Não precisa... Ah, tá, lembra a Diana. Sim, mas e ela não quer estar lá ser também. A Diana. E ela claramente não quer estar lá, não se sente à vontade naquele contexto com aquelas pessoas. Não. Tipo, uma coisa... Bem isso. Que eu vi o filme 2 vezes. Eu vi ano passado, por causa do Oscar, eu não ia ver esse filme normalmente. Eu vi, achei legal também, me surpreendi que era um filme de terror disfarçado. E agora revendo me chamou a atenção, assim, alguns detalhes pularam mais pra mim. Que é bem tipo isso, assim, tipo, o quanto ela não quer estar lá. Tipo, no começo não é que ela esteja perdida, ela tá achando uma desculpa pra parar no caminho e não chegar onde ela tem que chegar. Sim. Isso eu acho uma coisa muito interessante. Tá procurando uma fuga desde o começo, né? Tá procurando uma fuga desde o começo. O próprio fato dela estar dirigindo o carro, isso surpreende todo mundo, né? Dizendo, cadê teu motorista? Sim, porque, né, o normal seria ela estar cercada de segurança, o motorista tá dirigindo e ser um daqueles carros bem pomposos. Ela tá com um carro esportivo, conversível, né? E assim, se tu for mais ingênuo também, tu pode... Não é ingenuidade, mas se tu olhar por um outro ângulo, tu pode até pensar que ela tá tão perdida que ela não acha nem mais o caminho da casa que ela se criou, entendeu? Porque fica ali bem próximo, o castelo onde eles vão fica bem próximo ali da casa onde ela se criou. Então, né, também ali tem pode ser um simbolismo, né, em relação a essa vida que ela tá levando hoje em dia. Quem vai? Não, eu achei que o Alexandre estava com uma cara de que ia falar e eu fiquei... Vai, não vai. Não. É isso. Eu tava esperando tu seguir aí. Não, também outra coisa que eu acho legal, o filme começa, na verdade, a primeira cena, agora eu lembrei, é o pessoal do exército entrando na cozinha, onde tem uma placa enorme dizendo não falem, ou falem baixo, eles ouvem tudo. Tipo, é uma coisa que tu fica já, opa, que lugar é esse? E é o exército fazendo uma... Como é que é? Um jantar de luxo. Não é o jantar. Eles estão só revistando o lugar, ver se tá tudo ok. Sim. Averiguando tudo. E daí corta pra um plano que é o exército saindo da cozinha e o exército de cozinheiros entrando, que assim, eu acho espetacular, assim. Tipo, como se fosse uma troca da guarda. Tipo, esses caras são da segurança, esses caras são da cozinha. E é tudo uma operação, é tudo uma coisa grandiloquente. E outra, esse é o subplot pra mim favorito do filme, que é a cozinha. Toda vez que tem uma cena do cozinheiro, que o ator é fantástico, eu adoro aquele cara, e ele recitando os pratos que eles têm que fazer, é muito engraçado. A gente tem que fazer o prato tal, creme brulee. Pra ele é poesia. Com a fruta não sei o que cresceu na árvore de não sei quem. E, cara, é uma coisa surreal, assim, eu achei... Fica bem separado esse submundo dos trabalhadores mesmo, do mundo que a realeza vive, que quando tu chega tu tem que ser pesado e quando tu sair tu tem que ser exatamente 1 quilo mais pesado pra mostrar que tu te divertiu dentro da festa. Então, isso daí me faz pensar em 2 coisas que eu queria falar, né? Primeiro, que mais uma vez, como eu tinha falado antes, né? Assim, ela tá passando por distúrbios, né? Enfim. Ela tá de ansiedade, né? Alimentares e tal. Só que é perceptível que não é o tempo todo, não é toda hora, né? Tanto que de madrugada ela desce, ela sente fome, ela é uma pessoa normal, ela acorda de madrugada, ela tem insônia, né? E ela vai lá e começa a fazer como qualquer pessoa normal, atacar a geladeira à noite, né? Pra mim isso é muito linkado com ansiedade mesmo. Sim, e ali tu vê que, tipo... não sei, ali ela parece uma pessoa verdadeira, entendeu? Ela parece uma pessoa real ali. Desculpa aí o trocadilho, ela é uma pessoa real.
E no jantar, que é justamente o momento, né, que tu tem que sentar e comer e fingir que tu tá com fome e fingir que tá tudo delicioso, apesar de eu achar que está delicioso. Provavelmente estava delicioso. Não apetece, entendeu? Não, pra ela não é um momento, assim, orgânico pra fazer aquilo. E é que no jantar... eu gosto muito daquela cena. É que no jantar, assim como quase tudo nesse filme, é um momento de opressão. Inclusive, a questão da culinária, da comida, ela é muito pressionada por isso, por ter que comer, né? Ter que comer o banquete que foi feito especialmente para ela. Tem receitas que foram feitas para ela e ela tem que comer e ela não pode vomitar depois, né? Porque tem cenas que mostram isso também. Isso também, só rapidinho, tem toda uma parte, fica subentendida que provavelmente saíram na imprensa histórias de que ela teria distúrbio alimentar e coisa assim, e a própria família usa como arma contra ela. Tipo, esse ano ela é obrigada a se pesar. Todo ano ela eles deixam ela não fazer o peso ali no começo. Nesse não, tu tem que fazer isso. Porque a gente vai provavelmente ver que ela perdeu peso e vamos rir dela no final das contas. E daí tem toda essa pressão da janta e que leva ela a ter mais distúrbios, enfim. Sim. Isso daí que eu tinha dito lá quando eu comecei a minha fala, de duas coisas que me lembrou, né, de falar. Outra coisa que, enfim, tem a ver com comida, né, esse negócio de se pesar antes e depois. E tudo eles alegarem, é a tradição. É a tradição, sabe? Como se não pudesse se contestar a tradição, né? Como se fosse algo errado, né? Daqui em diante não vamos mais fazer assim, porque, né, a gente... Porque sempre foi feito assim. Analisou e viu que, enfim, as coisas podem mudar, entendeu? Não é por isso que a gente vai deixar, enfim, de, sei lá, louvar o nosso país ou, enfim, a nossa cultura, sabe-se lá o que queira representar isso, mas... E sempre vem, né, então, com esse argumento, não, mas é a tradição. E eu gosto muitas vezes do jeito que ela rebate, né, para esse argumento falho deles, é a tradição. E ela sempre vem com uma pitadinha ali que tu pode... Tá, às vezes até me arranco umas risadinhas, né, mas é aquele riso, depois já tô triste. eu acho uma boa sacada ali do roteiro, sabe, essa contestação dela, porque, enfim, mostra ali aquele espírito mais rebelde, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô demonstrando que eu tô indo contra, mas nem tanto, sabe? Porque, enfim, acaba cedendo, né, no final. É aquele negócio, tudo ali, todo o tempo que ela passa na casa, nos 3 dias, é tudo predeterminado, desde as roupas que ela tem que vestir, a comida que vai ser comida, as pessoas que vão estar onde, quem chega antes, quem chega depois, quem senta onde, é tudo pré-feito. E isso gera uma das minhas falas favoritas do filme, que ela falando com os filhos dela, ela fala que, aqui nessa casa só tem um tempo verbal, que é o passado. O passado é o presente e não existe futuro. Aliás, a relação dela com os filhos, as cenas que ela tem parecem os únicos momentos assim em que ela tá mais feliz, respiro, de leve alívio que ela tem é quando ela tá com os filhos. Tem até uma cena bonita que ela tá brincando e atuando junto com os filhos. Soldado Alexandre, me conta o que tu achou dessa cena, Alexandre. Eu achei uma cena muito bonita, soldado. Soldada Bibiana, o que você achou dessa cena, soldada Bibiana? Eu achei muito fofo, porque ela fala a verdade e os meninos também. É muito boa essa cena é maravilhosa. É muito legal. É bem verdadeira, né? E o que vocês estavam falando, eu estava ouvindo das tradições, sabe? É uma coisa que parece que desde o começo ela tá tentando fugir disso também, sabe? Tipo, de dizer, eu quero dirigir o carro, cara. Eu quero comer o que eu quiser na hora que eu quiser, eu quero sair para caminhar sozinha e ver a minha casa, que eu morava quando eu era menor, sei lá, eu quero vestir a mesma roupa ou vestir uma roupa que não é a que eu deveria estar vestindo, sabe? Tipo, e é muito, cara, não tem, eu não consigo conceber esse tipo de tradição assim, tão rigorosa para umas coisas que parecem não ter sentido. As pessoas
define a tua vida, né? O que tu tem que fazer, a hora Sim. o que tu vai comer, a hora que tu vai comer, que roupa tu tem que vestir, o que tu vai falar, com quem tu vai andar. Coisa Gente, das roupas. deve ser uma... pobre menina rica, entendeu? Mas nesse sentido, tipo, tá, tu nasce ali com toda, né, a infraestrutura, com tudo de bom, mas ao mesmo tempo, cara, tipo, não escolhi isso pra mim, entendeu? Que liberdade mas a é coisa essa, no fim das veio. contas? É horrível. Eu não queria, sinceramente. E daí tem a apresentação da outra personagem que também é... talvez a personagem mais próxima da Kristen Stewart no filme, fora os filhos dela, que é da Sally Hawkins, que faz a costureira, que escolheu... fez as roupas, né? Não foi ela que escolheu, eu acho. Uhum. Ou ajustou as roupas pra ela. Que as duas têm uma relação que eu acho muito legal e... pouco trabalhada, porém trabalhada o suficiente. Sim. Tipo, a primeira cena tu já sabe que, ok, elas têm uma sintonia diferente. Uhum. E daí só lá no final do filme que a gente vai entender um pouco de que, enfim, desculpa, a gente vai fazer spoilers do filme inteiro, se tu não viu, assiste. Mas lá no final, quando a Maggie revela que ela é apaixonada pela Diana, ela fala... Aliás, até uma cena, assim, é triste, na verdade. Porque ela tá no momento que a Diana tá super triste do lado dela. E a única coisa que ela consegue pensar pra fazer outra rir é falar... eu te amo, na verdade. A gente é amiga e tal, mas eu te amo. E, tipo, como uma coisa cômica, assim, como se a outra fosse rir imediatamente. Ela ri, tipo, mas não é... Então, vamos competir nas nossas misérias humanas agora. Essa personagem da Sally Hawkins, pra mim... Eu não sei se foi uma leitura só minha, mas às vezes ela me parece um pouco enigmática no sentido de que fica entre o real e o simbólico, sabe? Porque às vezes... Porque tem alguns momentos em que a Diana, ela sempre quer estar com a personagem da Sally Hawkins, né? Uhum. E às vezes ela enxerga ela onde ela não tá, entendeu? E me parece, às vezes... depois quando mandam ela embora, né? Sim. Porque por causa dessa relação e por causa da Maggie deixar ela não fechar as janelas, porque tem que fechar as janelas, porque tem paparazzis. Uhum. Daí tem... tem um personagem genial também. O ator é muito bom, é o Timothy Spall, o ator, que faz um cara que era do exército e ele tá lá pra organizar tudo. É muito bom. E o cara é fantástico. O personagem é odioso, muito bom. mas o cara é fantástico. Sim. Daí ele fica botando o olho em tudo e, tipo... A Diana, ao longo do filme, começa a suspeitar que ele faz coisas, tipo, deixar um livro na cama dela pra ir assustando ela, intimidando ela. E depois, no final, a gente descobre que é real ainda, tipo, surreal, assim. Mas ele, quando descobre que Descobre não, mas... chega à conclusão que a Maggie tá interferindo nos planos, ele manda ela embora, e daí, ao longo do filme, isso vai piorando a depressão da Diana. Uhum. E outra coisa que chama atenção é que esse filme, basicamente todo, é cenas em que ela tá num lugar e tá atrasada pra outra coisa e tem alguém chamando. Sim. Tipo, eu passo o tempo inteiro nervoso vendo esse filme, apesar de gostar, porque uma das coisas que mais me irrita é quando eu tô fazendo uma coisa e tem alguém, não, vamos embora, vamos fazer outra coisa, vamos sair, ou tá na hora de comer, ou tá na hora de fazer não sei o quê. Não, só me deixa. Não, mas eu acho que a intenção também é essa, né? Claro, total. De explorar um lado mais sensorial junto com o espectador, fazer o espectador sentir pelo menos um pouquinho do que ela tá sentindo naquele momento, né? Uhum. E uma coisa que eu acho que esse filme faz muito bem, eu gosto muito da direção de arte desse filme, porque eu acho que ela é muito, além de... Ela não é só decorativa, sabe? Eu acho que os espaços falam muito e trazem muito da carga de terror do filme, sabe? Esse negócio que o Rafael falou no começo da nossa conversa aqui, de todo o garbo, a imponência das coisas da família real, sabe? E do palácio e tal, da grandiosidade e tal. Eu acho que o Pablo Larraín utiliza isso, e a direção de arte do filme, de uma forma opressora também, como quase tudo ali. Né? Quase tudo oprime a Diana ali, tipo, as relações pessoais... mas os espaços, esse espaço grandioso de coisas caras e luxuosas, né, me parece que passam esses elementos de arte passam
um temor. Até os figurinos, em alguns momentos, são uma coisa meio... que flertam ali com terror. Tem um figurino amarelo que ela usa, com um chapéu, que eu acho muito... É muito ridículo aquele... Cara, eu acho que isso me lembrou, assim, filmes de terror que se passam em lugares grandiosos, que as pessoas ficam meio que diminuídas nesse espaço, perdidas no meio daquele espaço. Me lembrou um pouco o Iluminado, que se passa num grande hotel, assim, um espaço grandioso, cheio de coisas, sabe? E aí, nesse filme, no Spencer, mais ainda, porque é um palácio, né? Um lugar com coisas caríssimas, né? A mesa é um banquete imponente, sei lá. E tudo meio que parece que oprime, porque a gente tem a noção desde o começo de que ela tá insatisfeita, ela não queria estar ali, né? E ainda mais sabendo que as relações estão estremecidas, porque tem um elemento muito importante que a gente não chegou a comentar ainda, que é de que desde o começo ela sabe que ela tá sendo traída, né? Sim. Pelo Charles, né? Bom, o mundo sabia, né? Foi notícia. Sim. E que ele deu o mesmo colar que ela deu para ela, que ele deu para ela, para Camille, eu acho, né? Tem todo um escândalo horroroso. Então ali já fica, desde o início, fica evidente que é um jogo de aparência, sabe? Até o próprio casamento, né? Se eu posso estar errada, tá? Mas, enfim, eu sei que eu li isso daí na morte dela, então faz muito tempo, acho que ela morreu em 97, né? Que o casamento deles, né? Enfim, foi um arranjo. Aparentemente ela gostava dele na época, né? E só que ele já tinha a Camille como namorada, né? Namorada, porque enfim, não podia mostrar para o mundo que era namorada. Sim. Então ela já era amante antes de ser amante, né? E durou, entendeu? Durante todo esse tempo. E assim, é horrível traição, né? É horrível, porque geralmente é o homem que trai, né? Então, além do próprio ato, tem um machismo aí embutido, né? Só que se tu for assim pensar friamente nesse caso, cara... É diferente, eu não chamaria nem de traição, na verdade. Mas é diferente, sabe? Porque assim, ó, pensa também na vida, não tô querendo passar a mão na cabeça do Charles, pelo amor de Deus, mas pensa... Não, mas ele também tá sendo forçado. Porque a vida que ele quer é outra. Sabe? Tu vai ter que passar a vida inteira com uma mulher que tu não ama, sabe? Porque tu foi forçado. Eu acho que o problema é que ela... Enfim, né, mulher e tal, e se apaixonou pelo cara, até onde eu lembro, ela era apaixonada no início ali por ele, e depois viu que o cara não tava nem aí pra ela, era só realmente aparência, e ela foi perdendo o encanto. Mas o problema é que ela era apaixonada por ele, e era mulher, e tinha todo aquele negócio, né, e era muito vigiada pela imprensa, e ele meio que, né, faziam... vista grossa, e não, ele não tem ninguém, ou sei lá, se tem, ele é um homem, é carne fraca, sempre, né, aquela mesma história. Eu não sabia dessa história. Deve ser ruim, entendeu? Não sabia dessa história do Charles com a Camille? Né? Eu posso estar errada, que começou antes do casamento, mas eu sei que é de muito, muito tempo esse negócio com ela. Mas isso vai... Hoje em dia eles são casados. Mas isso vai muito de encontro com aquela cena que tem no filme, que é na sala de bilhar. Isso, dela com exatamente. O Charles, que ela tá falando, eu não consigo viver essa vida, eu quero viver uma vida autêntica, eu quero sair dessa porcaria. E ele diz, não importa, tu tem que fazer o que eles querem, e tu é duas pessoas, tu é a pessoa na frente das câmeras, tu é a pessoa pública e tu é a pessoa que tu é de verdade. E tipo... Pode falar. Não, pode falar. No filme fica bem claro essa dualidade, assim, que ele joga o jogo e ela não quer nenhuma parte disso. E, tipo, é uma frustração pra ela porque ela entrou ali achando que seria diferente e acaba não sendo, assim. Então, ela não consegue, né, viver dessa maneira. É óbvio que ele não vai dizer pra ela, não, tem o seu amante também, sabe? Sim. Tem a sua vida, né? Mas, assim, ele tá... Eu tô te dizendo como é que é. Se tu quiser, tu vai, entendeu? Exato. E, assim, nessa cena e depois na outra lá, que o... Nossa, não acredito que eu fiz isso aqui. Esquece. Lá na cena do... né, atirando nos fazões.
que é a coisa mais cruel, né? A tradição, olha só, a tradição. Mas é que aquelas aves são ele criadas pra isso. Elas não existiriam se não fossem atiradas. né? Tu vê. A natureza já tava pensando na família real. Que loucura! Mas então, nessa cena do bilhar e na cena em que, no dia lá que o guri já aprendeu a atirar, que vai ser ali a prova, né, final e tal, e ela sai correndo e pede para não atirarem e tal, e diz que quer pegar o filho, e ele cede, né, e tu vê claramente que a velha fica puta da cara, né, mas enfim, eu acho que aquilo ali ele sentiu também, sabe, por alguém teve ali aquela petulância de falar publicamente, não, eu não quero isso, entendeu? Mesmo que seja um ato pequeno, não, mas eu não quero. Era um mini protesto dela e ele aceitou porque ele, bem ou mal, ele tá nesse barco também, sabe? Ele também sente isso. Eu acho que isso, pra mim, agora... Eu não tinha essa informação também do Charles, e tu falando isso é meio que a peça do quebra-cabeça que pra mim completa por que o filme acontece do jeito que ele acontece. Que, tipo, a reação dele faz todo sentido. Bem ou mal, assim, cara, ele também tá sentindo um pouco disso, sabe? Então, a vida inteira, ele nasceu naquela conjuntura também, ele foi posto naquilo, e tá certo que é mais fácil pros homens, né? Porque a gente sabe, numa sociedade machista, mas deve ser ruim, entendeu? Tu ter uma vida dupla. Com certeza. Porque as circunstâncias, não porque tu quer, mas porque as circunstâncias te obrigam a isso, sabe? Pra tu ter um respiro. E eu achei bem boa essas duas cenas, porque mostra ali, né, uma humanidade dessa figura, né? Gostei. Eu acho que o filme faz um bom trabalho de tornar ele um personagem humano, compreensível, mas não carismático em excesso. Ele continua como vilão, de certa forma. Não é, em absoluto. Mas essa coisa dos filhos eu acho muito interessante. Tipo, ela é super contra os filhos irem atirar. Ela não quer que eles aprendam a mexer em armas. E o Charles, não, é a tradição, eles têm que aprender, não sei o quê. Mas no momento que ela chega, não, chega disso, nós estamos indo embora daqui. E ele cede, assim, ok. Sim. Entendo. É verdade. Achei muito boa essa cena. Tem uma coisa só que me intriga nessa relação deles. E até foi por isso que eu realmente não tinha essa informação também que a Bi falou, como eu falei antes, sobre o Charles. Mais uma vez, eu posso estar errada, entendeu? Mas eu sei que é de muitos anos. Não, mas real, eu já tinha ouvido coisa assim, mas tipo... guardei zero, tá ligado? Mas tu falando... Só que eu ia falar que eu acho que essa questão dele ter... não sei, eu usei o termo traição antes, não sei se era exatamente uma traição, mas ele ter essa relação com a Camille, a Diana sente isso, mesmo que ela saiba há muito tempo. E eu acho que o que simboliza isso é o colar, justamente. Que gera uma das melhores cenas do filme, uma das cenas mais fortes do filme, que é o jantar, que ela começa a comer as pérolas do colar. Né? Que ela fica tão ansiosa e começa a arrancar o próprio colar. E daí começa a comer as pérolas. E ele tem um toque genial. Não sei se tu vai falar agora, Alexandre. Não ia falar isso. Eu só tava falando que o colar ele é introduzido nesse sentido dela se preocupar, disso afetar ela, e também é introduzido como um símbolo de sufocamento para ela, né? Ela tá toda hora mexendo naquele colar e tal, e isso é muito simbólico. Mas o que tu vai falar com ela? Qual momento? Não, que daí ela... tem que estar engolindo certas coisas. Exato. Ela come as pérolas, literalmente, mastigando, assim, é uma coisa horrorosa, perturbadora, mas depois ela levanta da mesa e vai direto pro banheiro, e no caminho, se tu prestar atenção no plano, ela tá com o colar no pescoço. Tipo, aquilo é tudo uma viagem, tá ligado? Não, sim. É pura ansiedade. Achei muito genial, assim, primeira vez que eu vi, eu já, uau, que legal. Tipo, esses momentos de liberdade poética ali, de fuga do realismo, que eu acho geniais nesse filme também. Tem alguns e o filme nunca aponta, isso é irreal. Não, é tipo detalhes assim, tu percebe que o colar continua no pescoço dela. Ponto. Sim. O filme não chama atenção pra isso. O transtorno dela, até com aquela figura histórica também, a Ana Bolena, acho que é o nome, né? Que é por causa do livro que o espião botou na cama dela, inclusive.
que ela devorou o livro, enfim, ela conhece de cabo a rabo, conhece a vida da mulher inteira. A preocupação dela, né? O codinome ali, né? Das figuras históricas, né? Fulano, tal coisa. Diana, como é que eu vou ser lembrada daqui 100 anos? Né? Não chegamos a 100 anos ainda, tu não vai estar lá. Tu não vai estar lá para escrever a tua história, vão escrever por ti, entendeu? Então, sim. Acho que é preocupante, assim, porque, enfim, a mulher estava viva e já estava inventando história dela, tu imagina daqui 100 anos, sabe? Verdade. Nós estamos aqui inventando mais história dela. Diana, tadinha. Deixa eu lembrar agora. Onde é que a gente tava mesmo? Eu me perdi, né? Me perdi na curva. Não, mas... Acho que tava na cena do... Essa coisa da Ana Bolena, desculpa, eu vou me entregar aqui. Passou assim, ó, quilômetros da minha cabeça, porque eu não sei nada. O filme não faz nenhum esforço em dar muito contexto. Quando ela aparece lá no final, eu fiquei, oi, o que tá acontecendo? A única coisa, porque eu acho que eu sei que a Ana Bolena foi uma das mulheres, uma das esposas do Henrique VIII, que por sua vez teve 6 esposas, e ele mandou matar ela, porque ele já gostava de outra. Mas ele era assim, entendeu? E parece que foi por adultério, né? Que ela foi condenada à morte. Sendo que... O cara que mais teve esposas no reino da Inglaterra. Pelo amor de Deus. E amante também, né? Porque ele tinha amante a rodo. Sim. Eu acho que era um pouco pra ela... Foi terror psicológico ali, né? Do personagem aquele pra com a Diana. E eu acho que é um filme muito e que eu gosto muito disso, dessa proposta, desse terror psicológico simbólico. E cara, como o Rafael falou ali, desses momentos de fuga da realidade, que o filme não dá tanto foco para isso, mas o que eu gosto também é que ele constrói uma narrativa de terror que é o terror da vida, das relações, sabe? Não tem um elemento, sei lá, um elemento fantástico, assim. Sobrenatural. Tipo, sobrenatural. Não que eu não goste desse tipo de filme também, mas eu acho muito impressionante quando um filme consegue trazer esse gênero, trazer uma abordagem de terror, se utilizando das pessoas, de vida real. Assim, dos problemas reais, exato. Problemas reais. E como isso pode ser realmente aterrorizante. Uma família que te oprime, uma rainha que não vai com a tua cara, não te suporta, né? Um palácio que tu tá lá e não queria estar. Tipo, como isso é de fato aterrorizante, e são coisas que estão não no nosso dia a dia, mas no dia a dia dela, né? Sim. Sim, não. Sei lá, problema todo mundo tem, entendeu? Em maior ou menor escala, mas eu acho que o meu gosto, né? Eu prefiro esse tipo de filme de terror, entendeu? E desse suspense, esse terror psicológico, sempre gostei mais, não gosto de tomar susto. Eu prefiro muito mais isso do que o terror clássico. E aquilo que o Rafael falou, que é uma coisa que nessa linha, né? Não exatamente, porque eu sou aquela pessoa que geralmente apura as outras pessoas, mas eu detesto, sabe? O meu pai é uma pessoa muito regrada, sabe? Ele tem horário para tudo. Eu também sou assim. Mas eu não obrigo os outros, entendeu? A fazer... Quer dizer, eu não sei se eu te obrigo, Xane, mas enfim. Não vamos entrar numa discussão de casal neste momento. Mas assim, uma coisa que eu sempre detestei era, por exemplo, quando meu pai dizia está na hora do almoço. Às vezes eu não tinha fome, entende? E eu tinha que comer no horário do almoço, porque eu era um tanto quanto vagal e eu não gostava de lavar a louça depois, entendeu? E eu sabia que naquele horário, né, o serviço ia ser completo. Sim. A comida ia estar quente, eu ia comer e depois a louça ia ser lavada. E aí eu pensava, acho melhor comer agora. Mas é horrível essa sensação. Eu, pelo menos, eu não gosto, entendeu? Sim. De comer sem ter vontade, sabe? Tu não é o mesmo prazer, sabe? Não... Porque tu come diferente quando tu tá com fome, né? E é muito... Sim, agora tu pensa...
E sim, só que tu pensa, eu sou de uma família, né, normal. Agora tu imagina com toda aquela pompa e honra, né, tu ter que ainda ficar com carinha de feliz. Sim. Essa é o Bush. Bah, eu confesso que eu tenho uma certa identificação, assim, porque quando eu era mais jovem, eu sou de uma família relativamente grande, eu não sou filho de reis e rainhas, obviamente. Gostaria até a conta bancária ia se beneficiar. Ah, interessante. Mas a minha família, especialmente no Natal, por causa dos meus tios e minha avó, todo mundo gostar muito de tradições de família também. Sim. Era meio que as coisas feitas pro Natal eram sempre as mesmas. Os horários eram sempre os mesmos. O dia seguinte do Natal a gente sabia que ia ter o mesmo porco todo ano. Tipo, isso me enlouquecia, assim. Uma das coisas que eu fiz recentemente, assim, depois da minha avó falecer, enfim, a família se espalhar mais, não se reunir tanto, vamos quebrar isso e fazer o que a gente tiver vontade de fazer no Natal, azar. Se esse Natal a gente quiser pedir um fast food, que seja. Mas, então, assim, esse ponto de identificação com o filme eu tive forte, assim. Porque tem dois olhares aí, né? Às vezes tu dá uma saudadezinha, não sei, assim, Natal hoje em dia, pra mim, não é a mesma coisa do Natal quando eu era criança, entende? Claro. Então, assim, dá uma saudade, mas ao mesmo tempo, cara, por que sempre a mesma coisa, entendeu? Que chatice. Parece que se tu não fizer exatamente, se tu não botar aquela comida na mesa, sabe? Se tu não colocar aquele enfeite na prateleira, as coisas... Sempre o mesmo peru seco no Natal. O mundo vai girar ao contrário, sabe? Mas, enfim... Algumas coisas não me agridem, entende? Então, tipo, ok fazer. Outras... Sim. Sabe, pra quê? Sabe? É necessário? É aquilo que eu disse da tradição. É necessário isso? Tipo, agride a pessoa, faz mal. Por que não mudar? Eu vou dizer, naquele contexto, eu acho que quase nada é necessário. Bom, a família real não é necessária. Pronto, falei. Eu vou ser cancelado agora. Mas beleza. Eu morro atirando. Não é necessário. Vai ser cancelado por monarquistas, Rafael. Morreu atirando, não tem problema. Olha que tem, hein? Olha que tem um povinho aí, hein? A gente ficou sabendo hoje, né, que na Inglaterra a única pessoa que tem foro privilegiado é a Rainha Elizabeth. Que beleza. Isso é uma... Não, mas eu vou te dizer, sabe quantas pessoas no Brasil têm foro privilegiado? Mais de 2.000. Então é uma coisa a se louvar. Verdade. É uma coisa bem interessante. Mas trazendo de volta pro filme rapidinho, o que vocês já... Vamos pro final direto. Que acho que a gente já falou dos pormenores. Não tem muito o que descrever cena a cena. Sim. É um filme pra ser visto, sentido. E acho que as coisas mais interessantes a gente já pontuou também. Mas pro final, assim... Começo do filme... Tá, eu vou começar a falar do final falando do começo do filme. Bela bola. No começo do filme, antes de começar o filme... De novo, eu vou falar pela terceira vez. A primeira coisa que a gente vê é uma cartela dizendo... Como é que mesmo? É uma fábula inspirada por uma tragédia real. Eu acho que o real serve pelo duplo sentido aí também, inclusive. E daí eu fiquei, pelo menos eu, sendo leigo e burro, fiquei o filme inteiro pensando... Ok, a tragédia real é que ela vai morrer no final do filme. Esse filme vai ser o último Natal dela, ela vai morrer. Ok. E daí chega o final do filme, ela sai de carro, dirigindo, a família toda fica naquela expectativa de ela saiu, o que nós vamos fazer agora? E eu, ela vai morrer de carro, e daí, não, ela não morre de carro. Ela só chega onde ela queria chegar. Pois é, isso é uma das coisas. Mas aí depois que foi ali na internet que ela morre anos depois, né? Não tem nada a ver com essa. Eu acho genial juro que isso, eu não cara. tive essa... A tragédia que eles falam aqui é o divórcio. Sim. O divórcio e... Não, pra mim a tragédia é a vida dela. Bom, sim. Aquele momento na vida dela. Né? Sim. Eu acho muito genial. Eu acho as escolhas desse filme muito boas, sabe? Inclusive essa escolha de não ir pelo um caminho óbvio que, tipo... um filme biográfico sobre a Diana. Vai acabar com a tragédia da morte dela. E daí fotos dela reais vão aparecer na tela, a gente vai chorar e trilha sobe. Não, cara, o cara escolhe outro rolê, é outra coisa, cara. O cara faz um filme, o cara faz um terror psicológico que, aliás, tu falou do começo e do final. E faz todo sentido, porque o começo se relaciona muito com o final, que é tipo a relação dela
como, sei lá, tipo, talvez sem um pouco dessa pompa da família real, tipo, usando no final usando um boné, no começo dirigindo um carro que ela não deveria estar dirigindo. Sim. Eu acho o símbolo do boné no final do filme é é muito muito legal. forte, sabe? Em ambas as situações ela tá fora daquele palácio, tipo, primeiro dirigindo um carro e meio perdida, pedindo indicação para as pessoas na rua, e depois no Kentucky Fried Chicken, no É só KFC. KFC, não significa mais nada agora. Eles fizeram um rebranding. Ah, é? É ridículo, eu sei, mas é verdade. Com os filhos, né? Tipo, os filhos. E já tem um date marcado com a costureira, tá tudo em riba. Aliás, uma coisa que a gente não falou, que um pouquinho antes do final, a costureira, a Sally Hawkins, né? Ela se declara pra Diana, né? Eu cheguei a citar, mas é uma coisa a se entrar mais a fundo também. Que ela fala meio que pra fazer a Diana rir, nem se dando o próprio respeito, assim. É uma cena bem triste pra mim. Eu achei bem legal que ela falou. É isso que tu tá precisando. Ela falou 3 coisas, eu só lembro de 2. Tu precisa rir, ser amada e não sei mais o que ela falou. Eu achei... E daí ela manda uma carta... Muito sensível. Ela dá uma carta pra Diana, elas vão se encontrar não sei aonde, não sei quando. Um datezito. E daí ela vai pro KFC com os filhos. Sim. E vocês... e daí, no pedido, ela dá o nome Spencer, que é o nome do filme. E vocês sabem por que o nome Spencer é o nome do filme? Bom, eu sei que o Spencer é o nome dela de solteira, exatamente. Entende? Então, é por isso que ela não reconhece, entende? Ela não se sente parte daquela família que ela foi introduzida. E outra, quando ela se separou, parece que ela voltou com o nome ali de solteira e tal. E também pra não ser reconhecida, essas coisas todas. Sim. Daí acho legal. O boné também tem essa função, né? Ela acho que coloca o boné ali para não ser muito reconhecida, mas ao mesmo tempo é um símbolo de um figurino mais, sei lá, autêntico. Não preso. Mais autêntico e não preso àquelas tradições, né? Sim, ela tem uma fala lá pelas tantas que ela diz que, falando lá do banquete, ela diz assim: eu adoro fast food. Muito bom, tu jamais esperaria isso de uma pessoa como ela. Eu adoro fast food. E o que ela vai fazer, então? Ela vai matar o desejo dela. Mas poderia ter escolhido uma coisa melhor, né, Diana? Pô, por favor. E tem a história... É verdade. KFC não tá com nada. Podia ir no Maczito. As crianças iam gostar mais. Não, Pizza Hut. Não existe mais, acabou em Porto Alegre. Acabou em Porto Alegre, mas deve existir pelo mundo. Aí eu tô fazendo propaganda de graça. É bravo. Não, esse final também, antes do final, ela com os filhos no carro, sabe? Cantando música brega dos anos 80 também, muito trio aquilo. É um alívio esse final, sabe? É um alívio pro espectador, pra ela, total. Eu acho excelente final, aliás. Eu acho que um final muito, muito bom, assim. Eu gosto também. O lance do espantalho também eu acho legal. No começo do filme, ela pega o casaco que tava no espantalho e no final ela deixa a roupa dela no espantalho, que é a roupa mais ridícula, a amarela, que o Alexandre falou. Que é uma simbologia boa isso daí. Aliás, fazendo um contraponto, eu não sei se foi, muito provavelmente deve ter sido pela crítica que eu assisti, ou as críticas que eu assisti desse filme, que eu não achava, entendeu? O que vocês acharam. Tipo, agora vai contar a biografia da mulher inteira, chega no final ela morre no acidente de carro em Paris, sabe? Eu já sabia, né, que fazia parte, era um recorte minúsculo da vida dela, e que, mas obviamente eu não sabia como é que era o final. Acreditava que não acabaria na morte dela, né? Porque, enfim, isso daí foi em 97 e o filme se passa 95, talvez? Eu acho que agora, acho 94. Que é 95. Mas, assim, enfim, adorei o final, sabe? Achei bem... isso que o Xande falou, é um alívio, sabe? Tanto pra ela quanto pra quem tá assistindo. Porque eu acho que tá no mesmo...
no mesmo ritmo ali, né? Na mesma sensação. E esse filme foi um fracasso de bilheteria, isso me chateou muito. Bah, porque as pessoas... que pecado. A teoria do... que acho... Eu li, não sei aonde, alguém comentando que a teoria é que é um filme difícil de ver e que as pessoas se sentem muito... Nossa, não. Em parte é difícil de ver. Como eu falei, é uma crise de ansiedade filmada. Não é, tem gente que tem problema com isso. Até respeito. Então, Mas eu acho que é um filme que, assim... meio que uma pérola de 2021, assim, que passou bem batido. Eu ia falar isso, cara. Eu acho... Cara, 2021 foi barra 2022 ali. Eu acho que mais 2021. Foi um ano de grandes filmes pra mim, assim, tipo, na minha opinião. Tipo, alguns filmes que me marcaram muito. E eu comecei não, eu já faz um Mortal tempo Kombat. que eu tenho essa... tipo Mortal Kombat, que aliás vai sair Mortal Kombat 2. Não sei se... Acho que ano que vem ou outro, mas vai sair. Mas, não, o que eu ia dizer é que, tipo, como premiação não significa nada, assim, em relação ao que um filme é, sabe? A não ser, tipo, sei lá, campanha mercadológica. Porque, assim, cara, eu vou dizer... A Filha Perdida, Ataque dos Cães, grande filme. A Tragédia de Macbeth. E esse filme Spencer, cara... Principalmente a Tragédia de Macbeth e Spencer são filmes que eu vou, assim, lembrar por muito tempo. E assim, eu tenho certeza que vão ficar comigo porque esse filme, cara, ele tem muitas coisas que eu gosto muito, assim. Tem alguns filmes que me fazem lembrar o porquê que eu resolvi fazer cinema. E esse é um deles, sabe? Tipo... Apesar de look de Instagram, eu concordo. Não, mas então, é o tipo de filme que eu gosto bastante, sabe? Que eu discordo totalmente, assim, é um filme difícil de assistir. Cara... eu pessoalmente discordo também, tô só falando que foi falado. Mesmo que o tema seja pesado, sabe? Eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Mas, assim, não me desperta, sabe, gatilhos ruins, sabe? Porque eu acho que é muito bem trabalhado, eu acho que respeita muito bem, sabe, esse problema, né? E não... Enfim, é muito bem feito e é o tipo de filme que eu gosto, é a configuração que eu gosto, sabe? Eu não vejo dificuldade alguma em assistir. E eu acho que vai ficar também, que nem o Xande falou, vai ficar assim, há muito tempo martelando na minha cabeça. Vai ser um filme que, sei lá, daqui 10 anos, aquele filme, né, que a gente assistiu naquele dia, sabe? E eu vou querer ver de novo. Então, fortemente recomendo esse filme. Muito, muito bom. E, mais uma vez, muito boa atuação também. Eu tenho eu gosto dela, mas às vezes... eu vejo o filme com a Kristen Stewart e digo assim, é a Kristen Stewart. Por mais óbvio que essa afirmação pareça. Mas às vezes ela tem uns trejeitos que é dela, entendeu? Não é da personagem que ela tá fazendo. E nesse filme não tem quase nenhum, mas, ela tá invisível quase. Não tem quase nada. Só numa cena, mas assim, é um tracinho mínimo quando ela tá ali comendo a pérola, que ela faz uma carinha de nojo. Eu disse, é a Kristen Stewart, sabe? Mas assim, eu achei ela quase impecável, sabe? Muito, muito, muito boa. É uma pena não ter ganho o Oscar. É o macaco favorito de todo mundo. Macaco-aranha favorito de todo mundo. Referências de Crepúsculo que ninguém vai pegar. Cara, ninguém vai pegar. Eu acho que... tu assistiu todos. Eu não assisti todos, mas eu assisti alguns. Cara, todos eu acho exceto o primeiro eu vi no cinema, então... Eu também. Bom... Aqui é mais fácil. Eu acho assim, que a academia tem um pouco de rancinho com ela, sabe? Então vai ser difícil essa guria ganhar um Oscar, ou sei lá... E dane-se o Oscar, porque é o Oscar que tá perdendo. O Oscar é muito preso em tradições, essa coisa toda também. Tem tudo a ver. Uma coisa que pra representar melhor o que eu tava tentando falar, dessa questão de que eu disse, eu fiz cinema e esse filme me lembra o porquê eu fiz cinema. É que, tipo,
esse é um tipo de filme que eu me relaciono muito, porque eu gosto muito dessa questão de quando tu traz símbolos ou signos para representar sentimentos ou representação daquilo que é psicológico em forma ali de imagem, sabe? Eu me relaciono muito com isso. Eu gosto muito de filmes que trazem isso, que misturam um pouco desse simbolismo com a realidade para traduzir. E esse filme tem muito isso e de uma forma muito bonita, né? É muito bem dirigido. Então, é mais por isso assim que me despertou, isso aqui eu gosto muito disso. Eu gosto desse tipo de linguagem. Eu também gosto disso, mas outra característica que, enfim, né, a gente fez a atuação, então acho que bate forte, que é, às vezes, não precisar do texto para expressar. E então, assim, quando... Não é que tem que ser assim, mas quando e é bem feito, me pega muito, sabe? Sim. De não ter muitos diálogos, não precisa ter aqueles diálogos, não precisa ter a fala, e a gente sabe exatamente como foi no Ataque dos Cães, sabe? O Benedict Cumberbatch, cara, ele não precisava falar nada, a gente sabia exatamente o que estava passando na cabeça daquele homem, sabe? Então, quando isso acontece e é bem executado, eu acho que é um ponto fortíssimo do filme. Eu acho que isso é uma coisa que esse filme faz muito bem, assim. Os diálogos poucos são explicativos. Às vezes tem um personagem que outro que conta uma história que tenha relativamente... que se relaciona com por que o personagem é do jeito que é. Mas, tipo, não são coisas que pessoas reais não falariam. Pelo contrário, são coisas bem incríveis, assim. Eu gosto muito disso também. Soldado Bibiana, que nota você dá pra esse filme? Eu acho que eu dou um 9,5, quase 10. Me pegou de surpresa. Eu não consigo agir sob pressão, então, sei lá, deixa eu ver. Soldado Alexandre, que nota você dá pra esse filme? Eu pensei nisso, cara. Que se eu tivesse que dar uma nota pra esse filme, eu vou te dizer, cara, eu acho que eu daria uns 9, 9,5 também. Só que assim, se eu fosse dar em estrelas, eu daria 5 estrelas. Eu dou 5 estrelas também. Toda a vida. 5 estrelas, eu não acredito em meios, então eu dou 9. Justo. E chegamos assim ao final do nosso... Fala. É o meio pontinho, Rafael. Não, meio ponto nunca, meio pontinho jamais. Faz diferença lá no final do bimestre. Eu já tive problemas por muito menos de meio ponto, inclusive. Eu também. Então o meio vale. E chegamos ao final da discussão de filme Spencer, que acho que ficou claro que a gente recomenda fortemente, que se tu não assistiu, vai assistir. Muito. Mesmo depois de ouvir a nossa conversa agora, chegou a esse ponto. Quem chegou a esse ponto, muito obrigado, vocês são verdadeiros heróis. E daí vem aquele momento do programa, que eu sempre falo que vem aquele momento do programa, mas... Gente, que filme vocês recomendariam pra quem gostou de Spencer? Quem quiser começar, que se pronuncie. Então, eu vou começar porque eu já tenho um. É do mesmo diretor, do Pablo Larraín, né? E o filme se chama No, já citei esse filme durante a nossa conversa. E, cara, também é um retrato histórico. Variar. Também um retrato histórico, só que diferente do Spencer, é mais assim, não é tão simbólico, ele é mais documental. Ele é uma ficção, assim, mas ele é mais assim, tradicional na narrativa, porém no formato, na direção, ele é experimental, porque ele é um formato mais quadrado, né? Um 4x3 que a gente chama ali, né? E meio que simulando um VHS, né? E o No, ele é protagonizado pelo Gael Garcia Bernal, que faz o papel de um publicitário, né? Que tem a incumbência de comandar a campanha do não num plebiscito que é proposto pelo governo ditatorial do Chile, né? Para consultar a população se ela quer, se ela está a favor dos militares ou não, se ela quer continuar com aquele governo ou não. Né? Com o Pinochet. Com o Pinochet, exato. Jamais. Com militares, nunca. Não. E justamente o Gael Garcia Bernal, o personagem dele, tem essa incumbência de fazer com que a população diga não, né? Através de ideias publicitárias, de uma campanha publicitária na TV, né? Então é basicamente por aí, né? Uma história sobre isso, e também tem um formato totalmente diferente desse que a gente viu, mas também acho muito bem dirigida, a direção chama atenção, né?
E recomendo. Mas eu acho que é uma característica desse diretor, né? Ele fez... Eu acho que ele pega ali momentos históricos, né? De pessoas reais Uhum. e para construir a narrativa. Ele fez isso com o No, tem a Jack e esse daí, pelo menos... Não sei se ele fez mais, mas são os famosos. Uhum. Uhum. Massa. E é um bom filme, eu também gosto. Eu indico, pra mim, o filme que mais me lembrou desse... O filme que mais me lembrou esse foi A Favorita, de 2018. Bom que filme. também Muito bom. é sobre uma família real. Também é uma crise de ansiedade sem parar o tempo inteiro. Tem a Olivia Colman dando show, uma disputa também. Também tem cenas de tiros. É o pacote completo. Também tem uma fotografia diferente e interessante. Uhum. É um baita filme. A Olivia Colman ganhou um Oscar por esse filme, aliás. Ganhou. E é com a Rachel Weisz e com a Emma Stone também, né? Exatamente. Excelente esse filme. Bibiana, não tem nenhuma indicação? Então, vocês me pegaram de surpresa, Sempre? mas assim, eu lembro... eu nunca lembro, que droga. Tudo bem. Então, tem um filme, o Xande vai lembrar o nome, eu não lembro, justamente com ela, com a Kristen Stewart. Crepúsculo. Que ela também tem ali como é que ela perdeu o irmão, uma coisa assim, e ela tem ali tá sofrendo com isso e tem problemas, né, com essa perda. Tu não lembra o nome do filme? É um suspense, é tipo um drama meio suspense. Não sei, cara. Eu sei que tem o Acima das Nuvens, que é com ela e com a Juliette Binoche. Sim, eu lembrei de falar esse, mas eu acho que esse outro tem um clima mais parecido. Personal Shopper, talvez. Personal Shopper. Isso, Personal Shopper. Esse filme é muito esquisito, mas muito legal. É esquisito e legal, exato. E também o Xande falou, não posso deixar de não citar, porque tem essa característica do não falar, né? E tu vê que tá ali a emoção da pessoa, e já que a gente tá falando em gente inglesa, vamos falar então justamente da Filha Perdida. Que é justamente com a atriz maravilhosa que acabou de ser citada. Então, baita filme também. Olivia Colman. Baita filme, baita atuação. Mas é aquele tipo de filme que não vai agradar todo mundo, não adianta. Infelizmente. Não é Marvel. Marvel e você não pode nos seguir. Todo mundo, Oi? Marvel não agrada. Não me agrada. Já não me agrada há bastante tempo já. Enfim, vocês podem mas seguir. Sempre tem bilheteria. É verdade. Vai mudar isso, vocês vão ver. Você pode nos seguir nas mídias sociais, no Twitter em @euqueroverpodcast. Não. @queroverpodcast. No Instagram em @euqueroverofilme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com. Você pode nos assistir no YouTube em Eu Quero Ver o Filme, youtube.com/euqueroverofilme. Nos sigam lá. Lembrem que a gente é um podcast, tá? A gente não é um serviço de streaming. Não é um serviço de streaming, não vamos piratear filmes e passar no canal, desculpa, não é sobre isso. A gente fala sobre os filmes, sim, é falação o tempo inteiro. Nos sigam, deem likes, comentem, cliquem nos botões, nos avaliem 5 estrelas em todo lugar, porque até o nosso podcast tem uma coisa especial, assim, se vocês tentarem dar menos de 5 estrelas, vai dar problema, então põe 5 estrelas. Exato, é que nem o filme. E quem criticar muito, o Alexandre vai procurar pessoalmente e achar a casa da pessoa e vai tirar satisfação. Exato. Podem... Não, ele vai lá e vai mostrar o filme pro cara. E vai analisar junto com ele, vai mostrar os pontos positivos do filme. Que isso, cara, eu sou da paz. A gente também tá no Spotify, no Apple Podcasts ou na sua plataforma de podcast favorita. Se tu não nos encontrar, nos avisa, porque daí eu vou ver o que a gente precisa pra estar lá. Numa plataforma específica, diz a plataforma e se a gente tá lá ou não, por algum motivo. Pode me seguir no Twitter em @Rafael_Coelho. Alexandre? @AL_Rossi. E Bibiana, onde as pessoas podem te encontrar na internet? Me encontrar não, encontrar o Merci Bibi, que é o @Merci_Bibi no Instagram. Não tenho Twitter porque eu não frequento o esgoto da internet. Mas agora o Twitter tá processando o Elon Musk, tá tudo bem. Nós fomos salvos nos últimos momentos. Eu gostei.
E, enfim, chegamos ao fim desse episódio. Até daqui a 2 semanas. Alguém quer dizer alguma coisa de despedida? Eu gosto de fast food. Eu só que... Boa. Eu queria que a Pizza Hut não tivesse acabado. Eu também. Triste. Muito triste. A batata do Mac é melhor que a do Burger King. O McDonald's... McDonald's é categoricamente melhor que a Burger King. Eu achei que eu nunca ia falar isso. Eu achei que eu nunca ia falar isso, mas o McDonald's, o Big Mac, ele é gostoso, apesar de ser mortal. E eu nunca comi Burger King.